Ouvintes da Rádio Alto Minho, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, na antena da Rádio Alto Minho, no FM, a partir das 22 horas de segunda-feira, também posteriormente com imagem no site e redes sociais. Comigo está a Maria do Céu, como habitualmente, para estas edições do Momento de Inspiração. Hoje, para encetar um novo tema, vamos aprender a lidar com pessoas difíceis debaixo de 7 dicas. Mas vamos começar por perceber o que são pessoas difíceis. Olá, ouvintes, como estão? Eu espero que estejam bem. Estas perguntas retóricas são sempre assim muito interessantes, mas nós desejamos profundamente que cada dia vocês consigam vivê-lo da melhor forma. E apesar de nós termos clichês que nos acompanham todos os dias e todos os momentos, e é verdade, e eu por acaso, nós aqui no Momento de Inspiração, toda a equipa fica um bocado impressionada da forma como se usa de uma forma tão aleatória e às vezes fora do contexto, algumas coisas tão boas e tão cool e tão fixes como vocês, ou como os mais jovens falam hoje em dia, que perde-se às vezes o verdadeiro sentido e o significado das coisas, mas viver um momento é realmente o único momento que nós temos para viver, para escolher, para decidir. E muitas vezes nós não vivemos este momento tão fantástico porque temos as coisas de ontem, as coisas para amanhã e as coisas que temos que fazer neste momento também, e que temos que escolher qual é esse momento, ou daqui a 5 minutos ou daqui a 10, mas o importante é nós tentarmos viver o melhor que podemos em cada momento. Porquê? Porque depois olhamos para trás e vemos que desperdiçamos ou que pensamos e que não usufruímos, e eu acho que é muito importante nestas questões, e desculpem só este parênteses relativamente ao programa. Nós andamos muitas vezes a falar na importância que tem sabermos comunicar, e saber comunicar com todo tipo de pessoas, e nós não podemos pensar que neste tipo de pessoas, que nós somos os melhores e que somos os mais fáceis e que não temos cenas e que somos os melhores do mundo. Não somos. Nós temos os nossos problemas, nós temos os nossos bloqueios, nós temos as nossas histórias e nós temos os nossos objetivos e as nossas metas, e tudo isto às vezes limitam-nos, condicionam-nos, e pensamos que estamos a ser os melhores de qualquer coisa, e no fundo nós estamos só muito orientados na nossa vida, nos nossos objetivos, nos nossos problemas, e não nos damos conta das vezes como comunicamos mal, como até pensamos que somos as melhores pessoas e não estamos a ser, porque entre aquilo que nós pensamos e aquilo que é transmitido ou aquilo que é sentido pelo outro lado, há uma distância abismal. E se nós não pararmos um bocadinho e se não percebermos que também, quando nós apontamos os dedos aos outros que são difíceis e que são pessoas complicadas, e não percebemos que temos também dedos apontados para nós não conseguimos mudar absolutamente nada. Por isso, nesta questão de saber lidar com pessoas mais difíceis ou mais complicadas, nós só temos que perceber que cada uma das pessoas que nós apontamos os dedos tem a sua história, tem a sua vida, tem os seus objetivos, tem os seus dramas pessoais, e tudo isso acaba por influencia totalmente na forma de comunicar, na forma de lidar, em tudo. Pode ser nas relações sociais, pode ser nas coisas mais fúteis, até às coisas mais complexas que nós temos durante o dia-a-dia. Mas como é que nós identificamos essas pessoas? Algumas características dessas pessoas, e nós só queremos apontar algumas características, mas não se esqueçam que nós não estamos a apontar características a ninguém em particular. Pronto, que é muito importante, porque não estamos a pôr nem catálogos, nem pôr uma marca, nem... São generalidades. São generalidades. Mas uma das características das pessoas com personalidades mais complicadas é inflexibilidade. São aquelas pessoas que... não procuram acordos. Têm uma ideia e que não saem da ideia, e que usam termos muitas vezes fora do contexto, que usam conceitos já de ontem e de anteontem. São pessoas que têm uma ideia, mas que não procuram informação de agora, deste momento, para mudar ou para melhorar essa ideia. Mas característica, são inflexíveis. E depois há outra coisa, é que há pessoas que muitas vezes até reconhecem que aquilo está errado, mas mantêm a ideia, porque isso valida de certa forma o não quererem fazer uma cedência, não é?
É verdade, e eu acho que esta coisa de não fazer uma cedência também mostra outra característica, são pessoas muito egocêntricas, ou seja, têm a sua história, têm o seu argumento, têm o seu foco, têm o seu objetivo, têm a sua história, e todas as histórias que estão à volta não entram na sua história, então são inflexíveis, porque é uma forma até de defender um ponto de vista. Quando nós não queremos nada, quando estamos muito focados nas nossas coisas, nós não queremos ouvir mais nada, porquê? Porque pode alterar todo o nosso discurso previamente preparado, pois é uma chatice, porque as coisas não colam. E eu estou a ser um bocadinho má, mas é importante, porque numa questão, eu acho que ser inflexível é uma questão, desculpem, mas é uma questão de um bocado de ignorância, porque todas as ideias de ontem, por melhores que elas sejam, têm as ideias de hoje que se acrescentaram às de ontem, e por isso há toda uma dinâmica que nós temos que acompanhar para não nos tornarmos obsoletos, não é? Porque assim, queridos ouvintes, por muito que eu gosto de uma equipa, por muito que eu até seja fã de um tipo de música, ou que seja simpatizante de um tipo de lifestyle, e eu não posso estar tão bloqueada e ser tão inflexível que não ouça outras opiniões de outros clubes, de outras religiões e de outras formas de estar na vida. Só quem é que tem a perder? Somos nós próprios. Mas isto num diálogo é muito complicado de manter um diálogo com a pessoa que seja mais inflexível. E isso pode nos contaminar também. E contamina porque assim, ou desistimos, porque as pessoas acabam por argumentar constantemente numa base em que, por muito que uma pessoa diga, por muito que uma pessoa, até com alicerces e com fundamentações, nós cansamos. É um desgaste. E às vezes até duvidamos de que estamos no caminho. Exato. E o problema é esse, queridos ouvintes, é mesmo ridículo, porque nós acabamos por duvidar de algo que nós até poderemos saber ou não, mas até duvidar das nossas fontes e até do próprio conhecimento e da nossa própria informação, porque outra pessoa está tão ali agarrada que nós acabamos por... pronto, nestas questões das pessoas inflexíveis, eu acho que uma das coisas que mais se nota é desistência de alguém e acaba a pessoa por falar sozinha e pensar que é o rei e a rainha do pedaço, e quando as pessoas estão muito cansadas de ouvir sempre as mesmas coisas. E essas pessoas também reclamam tudo e são pouco tolerantes. Não, e são pessoas que reclamam muito dos outros. Os outros não ouvem, os outros não têm capacidade de argumentação, os outros não têm capacidade de trabalho, os outros não têm capacidade, não têm paciência, os outros são obsessivos, os outros... Tudo. Ou seja, tudo aquilo que não entra no formato que a pessoa tem... Gira à volta de terceiros. Exato, tudo aquilo que não entra e que não esteja à volta dessa pessoa é tudo motivo de reclamar. E tudo, desde a comida, desde o ar, desde o vento, desde a chuva, desde o sol, desde a temperatura. Por isso é assim, é muito fácil, e desculpem, nós há termos muito específicos do momento de inspiração. Um deles é reclamar. Quando uma pessoa reclama muito, nós temos que ver porque é que reclamamos. E quando nós estamos bem, não vale a pena reclamar. Significa que tudo aquilo que apontamos aos outros é nosso, porque nós temos incapacidade, intolerância e falta de ineficiência da nossa parte, e com muita ineficiência da nossa parte, de conseguirmos resolver todas as questões que apontamos os dedos aos outros. Por isso, é aquela questão de que muitas vezes, quando queremos reclamar, mais vale estar em silêncio, porque estamos a dar uma radiografia muito mais profunda e verdadeira daquilo que nós somos quando estamos a apontar e a reclamar. E a intolerância não é pior. Relativamente à intolerância, é uma das coisas que me impressiona e cada vez se vê muito. E vê-se nas pessoas que são mais difíceis, a intolerância. E eu acho que a intolerância, desculpem-me, mas é uma intolerância a raças, a clubes de futebol, a religiões, a outras formas de viver, à medicina convencional, à medicina alternativa. É quem não pensa como essas pessoas. Não, mas tudo é motivo de intolerância, e principalmente intolerância a pessoas que não sejam iguais a nós. Exatamente. E eu hoje em dia, isto a mim choca-me um bocadinho, porque nós não somos nada nem ninguém, não somos seres superiores em coisa nenhuma para julgarmos, criticarmos outras raças, outros credos, outra coisa qualquer. E para impor modelos. Sim, é verdade, isto a mim, queridos ouvintes, eu acho que é um motivo mesmo de reflexão profunda em termos da nossa humanidade. Afinal, o que é que somos nós em termos de seres humanos? Porque se nós somos intolerantes relativamente a outras pessoas, relativamente a outras ideias, então o que é que nós queremos da nossa vida? Queremos viver sozinhos? Se nós queremos querer
ser bons seres humanos, se queremos ter amigos, nós temos que ter, acima de tudo, tolerância com tudo e com todos, e até com o vento e com a chuva. Há relativamente assuntos que a mim me despertam alguma intolerância, que neste momento, e eu tenho que confessar, relativamente a algumas tradições, e eu já vou dizer porque é que estou a dizer isto, que são tradições que fazem sentido há muito tempo e há muitos anos, mas que hoje, com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós somos, e com o cuidado que nós devemos ter com a natureza no seu conjunto complexo que eu sou um bocadinho intolerante. Eu sou um bocadinho intolerante com a crueldade que se pratica aos animais. É verdade, eu sou intolerante porque nos dias de hoje dá-me imensa... e eu nem sei que expressão utilizar quando as pessoas se divertem à custa dos animais que estão a ser vítimas de sofrimento. E isto a mim dá-me alguma intolerância está a entender? Sim, e eu, sim. a partir desta intolerância, eu consigo perceber outras pessoas que têm intolerância relativamente a um clube de futebol, a uma raça, a um credo, mas é aquela questão, e eu confesso-me que tenho alguns não consigo perceber, e com tudo que nós temos hoje em dia, com todos os sinais de alerta, com todos os cuidados que temos, como é que nós ainda praticamos algumas coisas. Muito bem, Maria Sá, vamos, para não nos perdermos, para não nos perdermos no tema, depois de feito aqui o diagnóstico... Não, mas tem ainda mais uma coisa, tem problemas com autoimagem. A autoimagem, sim. E este problema com a autoimagem é uma coisa que é desajustada. É desajustada porquê? Porque tanto pode ser sem autoimagem, ou então com uma autoimagem excessiva e que não bate certo com a realidade. Queridos ouvintes, nós podemos ser pessoas seguras, autoconfiantes e tranquilas, mas, sobretudo, nós devemos olhar-nos ao espelho e, quando não temos esta capacidade de nos vermos na realidade, de tentar pedir ajuda, não é, aos outros, para nos vermos a nós um bocadinho melhor. Porque se nós achamos... Eu acho que uma das coisas que eu mais dou valor hoje em dia é realmente a capacidade que as pessoas têm de ter autoestima. Mas não quer dizer mais nada que você ter autoestima, que é uma coisa fantástica e que é um passo para você ser feliz. Mas a outra pessoa lá também pode ter. E a sua autoestima não pode chocar com a autoestima das outras pessoas. E depois nesta questão da autoestima, nós temos que ter bom senso, porque assim, eu posso achar que estou fantástica e outra pessoa achar que eu estou horrível, e nós temos que ter tolerância para perceber, não é? Que outra pessoa até pode achar que não é assim, não é tanto assim. O problema disto está assente nem flexibilidade, nem tolerância, em todos estes aspectos, que depois tornam a pessoa cada vez mais egocêntrica, muito mais autocentrada, o que torna muito difícil depois falar, comunicar de algo que não seja uma ideia, um foco ou um objetivo. Maria Sá, estamos a meio do programa, para não nos perdermos no tema, como eu dizia, vamos então avançar para as 7 dicas de como lidar então com estas pessoas na prática, já que fizemos o diagnóstico, sabemos o que é que são então as pessoas difíceis, complexas. Vamos então ver como é que podemos contornar isto, como é que não, desde logo, como é que não nos devemos deixar afetar por isto e como é que havemos de lidar com estas pessoas. Um ponto principal, queridos ouvintes, isto aqui faz-me lembrar sempre uma já pessoa... falado também. Sempre falado, que é desenvolver a inteligência emocional. Eu acho que a partir do momento em que nós nos percebemos como seres de emoções e como seres humanos que somos, temos emoções boas e emoções más, se nós utilizarmos todas as emoções a nosso favor, o que é que elas vão fazer de nós? Seres mais preparados, melhor preparados para a vida, para não que agir e para responder e para sermos um bocadinho melhores. Se nós utilizarmos as nossas emoções, nós também vamos saber como lidar com elas e como elas não nos podem prejudicar na nossa relação com os outros. Imagino que você está a falar com uma pessoa que é muito difícil, pode ser no trabalho, pode ser na vida, pode ser em qualquer situação. Se você perceber que aquela pessoa, a forma como fala vai despertar em si raiva, agressividade,
você vai-se já preparar para não o fazer. E eu acho que isto é importante, porque há pessoas que dizem, mas isto é para o lado que eu durmo melhor. Está bem, nós podemos fazer. Imagino que está a falar com alguém que é uma pessoa muito difícil e acaba por correr muito mal essa forma de comunicar. O que é que você ganha? Entrar num discurso mal educado, rude. O que é que ganha? Não ganha nada. O que você vai ganhar ainda? Arrependimento. Você vai ganhar ainda aquela coisa de para que é que eu falei? Porque há alturas que nós não ganhamos absolutamente nada em fazer, em responder, em reagir. Aquilo que ganhamos é fazer de conta que não se está a passar nada, porque 5 minutos ou 10 minutos depois nós podemos ter toda a oportunidade para realmente defender e apresentar uma ideia que eu acho que é importante. Mas a inteligência emocional, se puderem comprar o livro, comprem o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, porque é uma das obras que nós deveríamos ter ao nosso lado para consultar e para aprender a lidar com tudo isto que nos faz só seres humanos, é que são estas emoções todas e em vez delas nos colocarem para baixo e até serem lidar negativas. com a diversa complexidade que as pessoas têm, porque a complexidade é diferente de pessoa para pessoa, não é? E a inteligência emocional ajuda-nos a isso. Sim, é verdade, e ajuda-nos a saber lidar melhor connosco para não nos sentirmos piores passados 5 minutos. Isto é que é muito importante. E não se esqueçam que esta é a verdade. E a verdade é que não há só uma verdade. Há muitas verdades e há muitas razões. E quando nós começamos a perceber isso, nós conseguimos fazer uma coisa que é o ponto seguinte, que é empatia e compreensão. Segunda dica. Que é a segunda dica. Eu acho que neste momento nós vivemos todos num momento em que conseguir calçar o sapato do outro é muito difícil. Claro que é muito difícil. Compreender o outro é muito difícil, que chatice, claro que é. Mas se nós... Eu acho que isto tem muito a ver com a empatia passa por aí, não é? A empatia, e eu acho que nós desenvolvemos a capacidade empática, é o que nos torna seres humanos de valor. E isto, querido ouvinte, para si pode não valer nada, mas para outras pode valer muito. Eu acho que nós, quando temos empatia, nós não temos necessidade de fazer coisa nenhuma. Nós só vamos compreender que outra pessoa, que até tem um objetivo, que até tem uma história de vida, que até tem alguma coisa que naquele momento não pode ser melhor, não pode fazer melhor, porque não consegue. E isto é aquela coisa mais simples do mundo de nós conseguirmos começar a fazer. Imagine numa discussão, se alguém é agressivo, se alguém até é muito rude, aquilo que você tem que parar imediatamente, esqueça o ego, esqueça a razão, é perceber porque é que aquela pessoa está assim. E se você conseguir, por nanosegundos, calçar o sapato do outro, vestir a roupa do outro, vestir a verdade do outro, você vai perceber que muito lá no fundo, mesmo que de uma forma que você não entenda, essa pessoa tem razão. Tem a sua razão, tem a sua verdade. E todos nós temos as nossas razões e as nossas verdades. E se nós, em tudo, mesmo um sociopata, mesmo um psicopata, infelizmente, numa realidade muito distanciada da verdade, tem a sua verdade e a sua vida. E se nós conseguirmos sair do nosso contexto e perceber o outro, nós vamos ganhar o quê? Vamos ganhar qualidade de vida, porque não nos vamos envolver nas cenas, nos dramas, vamos perceber que aquilo que é uma história e que aquela história que tem uma finalidade, e nós só nos deixamos entrar na história ou não. De qualquer das formas, queridos ouvintes, isto tem muito a ver com aquela ideia de que nós somos capazes de mudar alguém. Isto de mudar alguém, vocês sabem que no momento da inspiração isso não acontece e nós nunca defendemos isso. Eu acho que as pessoas mudam com autoconhecimento, com consciência, com responsabilidade social. E a partir delas próprias. E a partir delas próprias. Nós nunca mudamos nada ou ninguém a não ser nós próprios. E não podemos exigir que alguém mude se nós não damos o primeiro passo para mudar alguma coisa em nós. Maria do Céu, já estamos aqui a dar dicas, vamos passar para a terceira, que tem a ver com aceitar as diferenças. E eu acho que isto é muito complicado. Há aquelas pessoas, por exemplo, que gostam de irritar, há pessoas que gostam de irritar e nós temos que perceber isso, não é? Há pessoas que gostam muito de irritar e é verdade. E eu sei, eu acho que há fases na vida em que uma pessoa é mais impaciente. Eu acho que estou numa fase um bocado impaciente e talvez um bocado intolerante, às vezes, porque há questões hoje em dia
que eu já não aceito muito bem, por uma intolerância de qualquer Tem que apelar à conceito. inteligência emocional. Pois tenho, e o que é que eu faço? Eu silencio e fico a pensar, eu tenho que resolver esta questão, mas é minha, e eu sei que é uma questão minha, mas é aceitar as diferenças, e eu aceito as diferenças ao ponto em que muitas vezes numa discussão eu prefiro estar em silêncio. E eu fico chocada cada vez mais hoje em dia com os conceitos pouco fundamentados, com as ideias pouco alicerçadas e pouco informadas de muitas discussões. E o que é que eu faço? Eu não vou eu não vou ali esgrimir uma ideia ou um fundamento ou outra ideia, por acaso acabada de ouvir, que até faz mais sentido, para pessoas que já têm as ideias muito fundamentadas e muito focadas e muito criadas para um determinado objetivo. E isso tem a ver com a quarta dica, que é evitar as discussões. E isso ajuda a que a pessoa viva melhor. E isto aqui é um problema, isto aqui traz um problema. Primeiro, evitam-se discussões sem sentido. Como é que você vai alterar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida por um argumento, sem sentido nenhum? Daqui a 5 minutos ninguém se lembra. Mas isto leva também a outro ponto, que é o seu ego. E nós, nesta questão, nós temos que pôr o nosso ego para trás. Nós temos um anjinho bom e um anjinho mau. O anjinho mau diz, luta, tens de ter razão, tens de ter a tua verdade, olha, já viste, vais ser um otário, uma otária, uma palerma, uma ignorante. E o outro diz assim, deixa andar, não tens nada que mostrar. E nesta questão, queridos ouvintes, nas discussões, quem ganha é o anjo bom. O que é que você ganha numa discussão quando alguém pensa que é dono da verdade? Você não ganha nada, você não consegue alterar nada. Mas 5 minutos depois, um dia depois, 5 anos depois, você vai poder falar. E além disso é outra coisa. Quando você tenta ser de verdade e quando é transparente, você não tem muito que se preocupar com aquilo que vai falar daqui a 5 anos ou defender uma ideia que hoje perdeu. Porque a sua atitude e o seu comportamento são um exemplo de uma ideia que é subjacente a si mesmo. E nós, se tivermos esta verdade e não tivermos esta dualidade, nós primeiro vamos aceitar as diferenças, porque toda a gente tem direito a ser aquilo que quiser ser, mesmo que seja contra nós. Que eu acho que é das coisas mais difíceis de aceitar, é quando as pessoas são diferentes e não gostam de nós. Muito bem. E no lidar com pessoas difíceis, Maria do Céu, a quinta dica diz-nos que temos que impor limites. Eu acho que isto é das coisas mais complicadas para se fazer, é saber impor os limites, é saber que alguém nos faz mal, que há um patamar que as pessoas não devem ultrapassar, e as pessoas ultrapassam e fazem-nos mal, e fazem-nos sentir mal, e fazem-nos ficar mal dispostos. E nós temos que impor, dizer assim, a partir disto eu não gosto, a partir disto eu já não aceito. E isto é muito importante, as pessoas conseguirem fazer isto, e é importante as pessoas fazerem isso de uma forma, nem que seja rotineira, porque é fundamental, queridos ouvintes, é fundamental as pessoas mostrarem o mal que às vezes se faz de uma forma até mais ou menos gratuita e às vezes com o encolher dos ombros. Não é assim. Nós temos que ter cuidado com aquelas coisas que falamos, com muitas vezes até com aquela situação que até estamos a fazer bullying e que até é tudo uma brincadeira. Nós não sabemos se outra pessoa está a perceber que isso é uma brincadeira ou se é uma brincadeira de mau gosto, e nós temos que perceber que falar a ridicularizar os outros não é muito bonito e não é muito bom, e nem sabemos se esse ridicularizar se torna a pessoa muito mais infeliz. Impor os limites é muito importante, mas eu acho que é um processo de toda a vida e é um processo muito difícil, porque é dia a dia que nós temos que fazer e nunca desistir de o fazer. A sexta dica, já falámos aqui na introdução, que é o não se deixe contaminar. Nós deixamos-nos contaminar o tempo todo por tudo, por más notícias, por más argumentações, ou seja, por coisas que até às vezes são completamente ridículas, e nós deixamos-nos contaminar totalmente e absolutamente com toda a negatividade que há na nossa volta. E nós temos, ao impor os nossos limites, nós conseguimos proteger a nossa saúde e a nossa sanidade mental. Corremos o risco também de ficar difíceis. Não, é que nós tornamos difíceis com toda aquela coisa à nossa volta, pelo amor de Deus. E eu por acaso, esta semana aconteceu-me alguma coisa e a minha filha, talvez a mais nova, disse-me assim: mãe, tu vais permitir que isso te afete o teu dia? É verdade.
É que nós às vezes ficamos de repente, temos um interruptor e o interruptor conecta-se imediatamente a toda a cena dramática e depois nós estamos na cena dramática. Até há situações que não justificam. E que não justificam. Quer dizer, alguma coisa vai estragar o meu dia porque alguém decidiu fazer isto, eu não sei o que, eu ter uma argumentação ou chamar qualquer outra coisa. E nós temos nestas questões de pôr muito o ego longe de nós, porque o ego ajuda-nos a entrar no drama, porque o ego o que quer é que nós estejamos ou que possamos estar ali a batalhar as nossas razões e as nossas verdades. Isso não faz sentido nenhum. Fechamos com a 7ª dica, que é encontrar soluções. Temos Tem que ser um foco nosso. Sim, nós temos que encontrar com um problema ou perante um problema, nós temos que encontrar a solução. A solução é aquilo que nós vamos fazer com toda a informação que temos e com aquilo que aconteceu. E uma das coisas mais importantes é saber que é uma decisão que nós temos que ter e é saber se queremos viver mal ou se queremos mudar alguma coisa e tentar viver melhor. Não vale a pena pensar que nós vamos ser mais felizes se temos dinheiro, ou se vamos ser felizes porque vamos ter aquela roupa, ou se vamos ser mais felizes porque vamos fazer aquela viagem. Isso é num futuro. O que é que acontece muitas vezes? Quando nós chegamos lá, acontece uma tragédia qualquer e nós não vivemos. Aquilo que eu digo muitas vezes é que tentem fazer todos os dias aquele momento, como eu disse quando começamos o programa, cada momento é o seu momento de vida, é o seu momento que você pode guardar para ser uma memória de bem-estar, uma memória positiva na sua vida e uma memória que o ajude a enfrentar com inteligência emocional todas as coisas que podem aparecer na sua vida e que você não está à espera. E outra das coisas que eu acho que é fundamental, que é o 8º ponto, eram só 7, mas eu acho que é fundamental. Tem mais um apêndice. É um apêndice. É fundamental nós termos sempre uma ideia de ajudarmos os outros. Pode ser com um sorriso, pode ser com um agradecimento, pode ser com educação. Aliás, o 7º ponto também é um bocado isso, encontrar soluções que também ajudam a pessoa difícil. Claro, mas eu também, que nos ajude também nós próprios a saber comunicar, porque nesta questão de lidar com pessoas difíceis, nós temos que perceber que é muito fácil nós nos contaminarmos e sermos difíceis também. Quantas e quantas vezes eu não me vi numa cena, desculpem a expressão, em que não é minha, em que eu não defendo e que não tem nada a ver comigo, em que até se põe as mãos na cintura. Mas o importante são estes momentos de perceber, caramba, esta cena não é minha. E começarmos a irritar também. Sim, ou então darmos 2 passos atrás e perceber, nós temos que sair desta. Pois. Pronto. Que às vezes é a melhor solução. Que é essa a melhor solução. Eu não quero saber do ego, das medalhas, das vitórias, não quero nem saber. Só sei que aquilo é lixo que não me faz parte. Que não faz parte de mim. E eu não o quero comigo. Por isso, mais vale sair e dou as medalhas e dou as vitórias todas, porque há lixo que eu realmente não quero comigo. Mas tem outra parte também que é fundamental. Nós devemos ajudar sempre alguém. O momento de inspiração tem como base ajudar, nem que seja querido ouvinte que vai ver isto de outra forma ou que vai perceber que você, afinal, até vai aprender alguma coisa com isto e que vai saber lidar melhor com todas as variáveis da sua vida, porque no fundo é isso. Mas a principal variável é você mesmo. É você mesmo. De não se deixar contaminar, de perceber que cada pessoa tem a sua própria história, de perceber que às vezes as pessoas são tão apaixonadas pelos seus argumentos que não conseguem ver outra verdade, outra razão e outro argumento. Mas isto não é um problema seu, isto é um problema dos outros. E quando estas coisas acontecem no nosso seio familiar, social, laboral, o que quer que seja, eu acho que a melhor coisa que nós temos que fazer é afastar-nos um bocadinho, distanciar-nos um bocadinho e perceber que aquilo é só um momento que não faz parte de si. Muito bem, só falta a música para fechar esta edição em que aprendemos a lidar com as pessoas difíceis e recuamos atrás no tempo. Um grupo muito importante. Muito importante, Alan Parsons Project, para fechar esta edição e a promessa de voltar dentro de 8 dias. Obrigada, até para a semana.